Você já se questionou como uma pessoa boa, alguém que sempre foi considerada gentil, pode, de repente, agir de forma cruel ou monstruosa? Parece algo impossível, não é? Mas acredite, isso não só é possível, como já foi estudado a fundo. Hoje quero conversar com você sobre algo chamado efeito Lúcifer, um conceito desenvolvido pelo psicólogo Philip Zimbardo. Ele nos ajuda a entender por que pessoas boas podem cometer atos terríveis. Vamos investigar isso juntos? Antes de mais nada, precisamos falar sobre um experimento que ficou famoso, ou infame, no mundo inteiro: a experiência da prisão de Stanford. Já ouviu falar? Em 1971, Zimbardo reuniu um grupo de voluntários e os dividiu entre guardas e prisioneiros, criando uma simulação de prisão. Tudo parecia ir bem, mas em poucos dias o comportamento dos voluntários mudou de forma assustadora. Os guardas começaram a abusar de sua autoridade, humilhando os prisioneiros enquanto estes se tornaram submissos ou revoltados. E o mais perturbador, eram pessoas normais. Para se ter uma noção, o experimento deveria ter durado 2 semanas, mas, como tomou proporções inimagináveis, teve que ser interrompido em apenas 6 dias. A pergunta é: como isso acabou acontecendo? Sabe aquela ideia de que somos só bons ou maus? Zimbardo mostrou que isso pode ser bem relativo, dependendo das circunstâncias. É o ambiente que molda, corrompe ou até fortalece nosso comportamento. Imagine que você está em um lugar onde todos ao seu redor justificam atitudes ruins. Você se sentiria pressionado a seguir a corrente? Provavelmente sim. É o que ele chama de desindividuação, quando perdemos nosso senso de identidade e agimos conforme o grupo ou as circunstâncias. É aterrorizante, não é mesmo? Zimbardo também se inspirou no famoso experimento de Milgram, que mostrou como pessoas comuns podem obedecer a ordens cruéis se vierem de uma figura de autoridade. O efeito é similar. No experimento de Stanford, os guardas se sentiram no direito de serem cruéis porque tinham um uniforme, um apito e, principalmente, a sensação de poder. Isso não soa familiar? Pense em regimes totalitários, como tudo aquilo que aconteceu no nazismo, ou até mesmo em ambientes de trabalho tóxicos. As pessoas agem conforme a autoridade que as valida. Zimbardo identificou 3 elementos principais que atuam como gatilhos para transformar pessoas boas em más. Vamos investigar cada um deles com mais profundidade. O primeiro deles é a justificação ideológica. É a ideia de que o que estamos fazendo, por mais cruel que pareça, tem uma razão superior que o torna certo. Isso acontece muito em guerras, onde soldados podem acreditar que estão lutando por paz, enquanto destroem vidas. No experimento de Stanford, os guardas justificavam suas ações como parte do papel que precisavam desempenhar. No mundo real, pense em sistemas corporativos que exploram trabalhadores sob a justificativa de maximizar lucros, ou em ações violentas justificadas como defesa da moral. Essa racionalização é poderosa e anestesia nossa consciência. O segundo gatilho é a desumanização. Este talvez seja o aspecto mais assustador. Para causar mal a outra pessoa, precisamos primeiro parar de vê-la como igual. É por isso que regimes autoritários e sistemas de opressão muitas vezes recorrem a propagandas que pintam certos grupos como ameaças ou menos humanos. No experimento de Stanford, os guardas começaram a ver os prisioneiros
como inferiores, chamando-os por números em vez de seus nomes. Desumanizar torna mais fácil tratar o outro de forma cruel, porque deixamos de enxergar sua dor. O terceiro gatilho é a conformidade ao grupo. Este é o clássico efeito manada. É assustador perceber como a necessidade de se encaixar em um grupo pode levar pessoas a fazer coisas que normalmente rejeitariam. Isso acontece porque, quando todos ao nosso redor agem de uma forma, tendemos a acreditar que aquilo é aceitável. No experimento de Stanford, os guardas menos cruéis acabaram se calando ou participando dos abusos, porque não queriam ser vistos como fracos pelos seus colegas. Isso se aplica também a situações como bullying e discriminação. O medo de ser excluído pode fazer até as pessoas mais gentis adotarem comportamentos horríveis. Agora você pode estar pensando, ok, mas isso só acontece em experimentos ou guerras, certo? Infelizmente, não. Pense no bullying, por exemplo. Muitas vezes os colegas de classe que nunca machucariam ninguém acabam rindo ou até participando da agressão. Ou em um ambiente de trabalho, onde alguém é tratado injustamente e ninguém se opõe. Esses são exemplos cotidianos do efeito Lúcifer em ação. A verdade é que resistir a esse efeito pode ser difícil dependendo da situação, mas saiba que é totalmente possível. Zimbardo dá dicas práticas que podemos aplicar em nosso cotidiano para não acabarmos indo para o lado sombrio. A primeira prática é a autoconsciência. O passo inicial é se observar. Pergunte-se constantemente: esse comportamento reflete minha verdadeira natureza? Estou agindo por conta própria ou estou sendo influenciado pelo grupo ou pela situação? A autoconsciência nos ajuda a identificar os momentos em que estamos saindo do nosso eixo ético. Ou seja, quando sentimos que estamos apenas seguindo ordens ou nos acomodando à pressão do grupo, é hora de parar e refletir. A segunda prática é questionar a autoridade. Este é um dos passos mais desafiadores, porque fomos ensinados desde cedo a obedecer a figuras de autoridade. No entanto, é fundamental lembrar que a autoridade não é sinônimo de justiça ou ética. Questionar não significa ser rebelde sem causa, mas ter coragem de dizer não quando algo não está alinhado com nossos valores. Pense em casos históricos, como movimentos de resistência durante regimes opressores. Eles começaram com indivíduos que desafiaram ordens injustas. A terceira prática é a empatia ativa. Essa é talvez a ferramenta mais poderosa contra a desumanização. Desenvolver empatia ativa significa constantemente se colocar no lugar do outro e lembrar que, independentemente das diferenças de crença, classe ou cultura, somos todos humanos. Pequenos atos, como olhar nos olhos de alguém ou ouvir sem julgamento, podem quebrar barreiras de desumanização e nos reconectar à essência do que significa ser humano. A quarta prática diz respeito a algo que Zimbardo conceituava de herói do cotidiano. Ser um herói não significa realizar grandes feitos, mas tomar pequenas atitudes que vão contra a corrente do mal. É quando você defende alguém que está sendo maltratado, mesmo que isso o coloque em uma posição desconfortável. É quando você questiona práticas injustas no trabalho ou na sociedade, mesmo que isso seja incomum. Então, voltamos à pergunta inicial: como pessoas boas se tornam monstros? A resposta é tão simples quanto complexa. Somos influenciados pelas situações, pelo poder e pelo grupo. Mas isso não é uma desculpa.
e sim um chamado à reflexão. Cada escolha conta. Cada ato, por menor que pareça, pode moldar quem somos e o impacto que teremos no mundo. Agora, quero saber de você. Já viu algo parecido com o efeito Lúcifer em ação? Como você lidou com isso? Me conte nos comentários, porque essa é uma conversa que precisa continuar.